É, o que eu vou falar aqui vai chocar muita gente, né? E vai ter um monte de gente aqui comentando, discordando das palavras e da minha linha de raciocínio. Vai ter gente que vai dizer que eu não sei, que eu não entendi o mundo espiritual, o cristianismo, né? Ah, e vai ter gente que vai dizer que eu tô cego, que eu preciso ser desencapetado, né? Mas existe um comportamento nas pessoas religiosas que eu ainda não entendi. Antes de mais nada, eu já passei por muitas religiões, né? Isso aqui não é mérito de nada, não significa absolutamente nada, porque eu sempre fui um curioso, eu segui à risca muitas igrejas cristãs, né? Ah, minha avó, por parte de pai, era evangélica, então eu cresci dentro daquele ambiente. Já minha avó, por parte de mãe, era católica, então eu tive contato com os dois lados, né? E algo que eu mas mas me causa uma confusão é o fato dos cristãos serem muito pacifistas, não é? Não que seja errado isso, não é questão de ser certo ou errado, mas você cá para nós, né? A gente vê pessoas fazendo maldade e essas pessoas não são punidas, né? E a gente fica naquele campo do vamos esperar Deus agir, vamos esperar a justiça divina, né? Eu, antes de tudo, né, eu quero afirmar também que eu, como pessoa curiosa, né, eu também não tenho o menor interesse em punir ninguém. Eu acho que dá uma preguiça danada, né? Você ter que punir uma pessoa por um erro que ela cometeu. Muitas vezes a pessoa não tem nem não consegue nem enxergar talvez o pecado, o erro, seja lá o termo que você quiser usar, o erro que ela está cometendo. Então causa uma baita preguiça, né? Não me vem outra palavra na cabeça. De você tentar corrigir aquela pessoa, mostrar para ela, né, que ela tá errada e tal. Se bem que as pessoas que têm um ego inflamado, essas pessoas que são cegas pelo poder, o que elas menos enxergam é justamente o fato de que em algum fator da vida delas elas estão erradas, né? Ah, quando a gente incentiva as pessoas a estudarem, a lerem, a perdoarem umas às outras, né? Eu acredito que mesmo assim, em algumas circunstâncias da vida, a punição ela eu não vou dizer que é prazerosa, mas ela tem sua importância, porque a punição serve justamente para instruir as pessoas, né? É muito difícil esse tema porque eu não consigo nem fechar uma linha de raciocínio de tão confuso que é. De certa maneira, a sociedade, fora desse campo do religioso, esotérico, cristão, chame como quiser, a sociedade ela tem um sistema de equilíbrio para justamente equilibrar essa situação, né? Países mais sérios, por exemplo, punem até com a pena de morte algumas pessoas, né? Sendo que em outras culturas, em outros países, em outras administrações, como é o caso do Brasil, se dá mais valor ou mais proteção para pessoas que cometem um determinado delito do que para pessoas de bom caráter, de bom coração. Então parece que é mais fácil você conduzir, você domar pessoas de bom coração, né? É muito fácil, porque, por exemplo, um cristão, ele jamais vai protestar contra pagar impostos, por mais abusivos que eles sejam, não é verdade? E o caldo começa a engrossar cada vez mais conforme a gente vai adentrando nesse tema. É, aí você pode tentar me recitar aqui dezenas ou até centenas de versículos, né, que mostram lá nos evangelhos, né, que a gente deve perdoar.
não 7, mas 70 vezes 7 vezes a pessoa que cometeu o erro, ah, ou algo do tipo. Na verdade, eu acredito sim no perdão. Eu acho que nós devemos perdoar. Eu acho que todas as pessoas merecem, de fato, uma segunda chance. Mas é muito difícil a gente equilibrar ou a gente enxergar a pessoa que de fato se arrependeu de um erro que ela cometeu. Não é verdade? Se vocês estiverem ouvindo algum barulho, é porque tem uns cachorrinhos aqui do lado que nasceram recentemente aqui, né? Mas como eu ia dizendo, eu fico sem saber qual que deveria ser o comportamento correto, porque na sociedade precisa ter um equilíbrio, né? Imagine aí o tanto de pessoas maldosas, porque se a gente parar para colocar na balança, eu estava até vendo nesse negócio dessa semana, essas queimadas que deram aqui na região de São Paulo, uma única pessoa que pega lá sei lá, um spray com gasolina e tocha o fogo, sei lá, uma única pessoa consegue devastar quilômetros e quilômetros de floresta. Uma pessoa maldosa, né? Uma pessoa que quer destruir. Uma única pessoa consegue fazer isso. Uma única pessoa consegue fazer um barulho infernal, um escândalo que causa horrores, né? Já a pessoa de bom coração, a pessoa idônea, a pessoa cristã, tá? A pessoa, eu falo cristão e pessoas espiritualistas de modo geral, porque essas pessoas, você pode ver, elas acabam não incomodando ninguém. São pessoas de fácil convívio, mas em determinada circunstância são pessoas que acabam sendo domadas pelo mal, né? E aí no coração delas, em sua grande inocência, elas ficam ali pedindo perdão para que Deus perdoe o pecado lá daquela pessoa, daquele fulano que tem algumas palavras que não dá para falar nas redes sociais, vocês sabem que o algoritmo ele quebra, né? Então, quando aquele cara pega aquela crian, tracinho, sinha, tem que falar assim, mas você entende. Quando ele pega os pequeninos, né, e causa o mal a eles, a gente fica nessa coisa de ter que perdoar, vamos perdoar, e essa pessoa não é punida. Então você vê que a sociedade humana, dentro de uma administração estatal, se vê necessário ter um equilíbrio, ter um controle, né? Se faz necessário, de fato, punir aquela pessoa. Tanto é que no planeta nós temos aí os encarceramentos, né, os presídios, justamente para tirar aquelas pessoas más do convívio social com as pessoas boas, não é? Mas mesmo assim, eu vejo que pessoas cristãs, no geral, e pessoas espiritualistas, de modo geral, eu não quero limitar esse nosso conteúdo só aos cristãos, né, tá? Mas é porque o país, o nosso Brasilzão aqui, em sua grande maioria, é um país cristão. Mas isso aqui envolve pessoas de diferentes crenças, né? Que são pacifistas, que têm esse comportamento, né? Esqueci a palavra aqui, mas esse comportamento de paz mesmo, né? Enfim, filantrópico. Esse assunto vai longe, mas eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Qual que deveria ser o comportamento, né? Tem até aquele relato da Bíblia que mostra, né, que o bom samaritano, né, que diz na cultura da época, o samaritano não tinha convívio com pessoas de outros povos, com judeus e tal, né? Inclusive odiavam uns aos outros e tal. Mas aí ele vendo ali uma pessoa precisando de ajuda, o bom samaritano foi lá e ajudou, né? Eu sou a favor desses comportamentos. É por isso que na minha cabeça, porque eu também, assim como eu comentei no início desse episódio aqui, eu também tive uma criação dentro do cristianismo e eu concordo. Só que como é que a gente não vai punir também, né? E se aquele cara que estava precisando da ajuda lá do bom samaritano, na hora que o cara estiver chegando perto, desse uma facada nele, o bom samaritano não ia se defender? Não teria que fazer alguma coisa para
para se defender, não sei. Eu não sei. Eu não sei qual que seria a resposta para esse tema, cara. Né? Então, na minha cabeça, causa um paradigma. Ao passo que eu sou a favor do perdão, eu sou a favor, trazendo para os dias atuais, né, do trabalho social, de você ajudar pessoas, aquela pessoa que está na rua precisando de ajuda. Eu sou a favor da condição social, das questões sociais, mas eu também sou a favor da justiça. Aí o cara fala assim, né? Talvez chegue aí um cristãozinho aqui no canal, com todo respeito aos cristãos aqui que estão assistindo esse vídeo, né? Talvez a pessoa fale assim, não, mas a justiça divina vai punir as pessoas más. Tudo bem, mas a gente vai ficar de mãos atadas, então, quando aquela criancinha sofrer algum tipo de abuso, né? A gente vai deixar tudo assim? Será que Deus é contra a gente agir, desde que seja para o bem da humanidade, para o bem do próximo? Fica aqui essa pergunta na minha cabeça. Eu não sei responder isso aqui ainda. Bom, qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Se você chegou aqui a primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações. Nesse canal a gente fala sobre assuntos espirituais, música também. Vocês veem que eu sou produtor musical, mas eu acho... Eu comecei a sentir uma necessidade de falar sobre esses temas espirituais aqui também, porque são pertinentes, né? E fico por aqui, um abraço, até os próximos episódios.